nesta oportunidade, em nome de Jesus. Eu espero meus irmãos encontrarem e manterem as suas Bíblias abertas para que nós possamos consultar e refletir melhor no texto bíblico. Meus irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outras versões dizem tempos difíceis. Outras versões também dizem tempos cruéis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres. Outras traduções dizem mulherezinhas, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém. Meus irmãos, tendo terminado nossas reflexões a respeito do que propôs o capítulo de número 2, e naquela ocasião consideramos algo bem específico do capítulo, que diz respeito à questão do uso da palavra, aquilo que pode ser dito e os perigos, como também os princípios bíblicos que regem a nossa expressão. Nós partimos agora para o capítulo de número 3. Capítulo de número 3 acaba por ser naturalmente uma espécie também de continuidade do capítulo de número 2. O que eu quero dizer com isso? É que aqui no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo não destoa daquilo que vinha dizendo no capítulo 2. Nós percebemos, se tirássemos o número 3, tirássemos a epígrafe, o tema do texto, uma unidade. Se continuássemos a ler, esquecendo o número 3, esquecendo a epígrafe, o tema do texto, não teríamos prejuízo de tema nenhum. O que Paulo começa a dizer no capítulo 1, continua no capítulo 2 e avança para o capítulo de número 3. Mas no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo dá atenção especial a algumas coisas. E estas coisas relacionadas ao que eu chamo de previsão do tempo e a necessidade de cuidar da fé pela palavra. O capítulo de número 3, portanto, nesta noite, do versículo 1 até o versículo de número 9, nós vamos pensar, vamos refletir a respeito deste tempo que, segundo o apóstolo Paulo, sobreviria e a necessidade de preservarmos a fé pela palavra, pela verdade, pelas sagradas escrituras. A primeira consideração que nós fazemos a respeito deste capítulo e dos versículos que compõem, especialmente do versículo 1 até o versículo de número 9, é que o apóstolo Paulo faz
uma espécie de previsão do tempo não muito boa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos cruéis, difíceis, trabalhosos. Há uma versão interessante que diz a seguinte frase: sabe, porém, isto, que os tempos dos últimos dias serão difíceis para quem quer servir a Cristo. O apóstolo Paulo não faz uma previsão meteorológica, o apóstolo Paulo não faz uma previsão econômica, o apóstolo Paulo muito menos faz uma previsão política. O tempo é marcado por dificuldade, crueldade e problemas do ponto de vista moral. A previsão do tempo do apóstolo Paulo aponta dificuldades morais tamanhas que será também, inclusive, desafiador para quem quer servir a Deus. Neste cenário de previsão problemática que o apóstolo Paulo faz no horizonte da fé, primeira observação que devemos fazer é que ele aponta que haverá problemas no cenário teológico, ou seja, no que diz respeito à relação dos homens com a palavra de Deus. E isto ele vem apontando desde o capítulo de número 2. O relacionamento dos homens com a palavra, a compreensão dos homens em relação à palavra, a submissão dos homens à palavra, a consciência dos homens a respeito do que é a palavra. No capítulo 2, no versículo de número 15, o apóstolo Paulo fala da necessidade da competência no manuseio da palavra, da verdade. Disse o apóstolo Paulo que o obreiro deve ser aprovado e deve manejar bem a palavra da verdade. No capítulo de número 2, no versículo de número 18, também Paulo fala de um problema teológico em relação às sagradas escrituras, à verdade. Disse o apóstolo Paulo neste versículo seguinte: os quais se desviaram da verdade. Quem? Himeneu e Fileto. São dois personagens que, segundo o apóstolo Paulo, não se comportaram devidamente em relação à palavra, à sagrada escritura, a verdade, portanto se desviaram. No versículo de número 19 do capítulo 2, Paulo fala da firmeza da verdade. Diz assim o versículo: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Qual é o fundamento de Deus? Qual é a base de Deus que não passa, que não muda, que é estabelecida firmemente, apesar dos tempos e das pessoas mudarem? A palavra de Deus. Enquanto Himeneu e Fileto são exemplos de pessoas inconstantes, que uma hora estão e outra hora não estão mais, portanto, se desviam da verdade. A verdade não é como Himeneu e Fileto. A verdade do versículo 19 é o fundamento firme que fica. E o fundamento firme que fica é a palavra de Deus. Em quarto lugar, ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do poder do conhecimento da verdade. Capítulo de número 2, versículo de número 25, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. O apóstolo Paulo entrega a missão de ensinar a verdade para Timóteo, dizendo, em outras palavras, que Deus, por meio da verdade, é capaz de gerar arrependimento
conhecimento para conhecerem, no versículo 26 ainda diz assim, e tornarem a despertar, a verdade acorda, desprendendo-se dos laços do diabo, a verdade liberta. O apóstolo Paulo, portanto, está aqui no versículo de número 25, no versículo de número 26 do capítulo 2, apontando por fim o poder do conhecimento da verdade. Pela verdade, Deus dá arrependimento, pela verdade, Deus desperta, e pela verdade, Deus liberta dos laços do diabo. Então percebam, meus irmãos, que no capítulo de número 2, entre outras preocupações paulinas, há uma preocupação em relação à verdade. Ele fala da necessidade do obreiro de ter competência para manusear a verdade, que aqui, de maneira simbólica, é apresentada como uma espada. Ele fala de dois personagens que se desviaram da verdade. Ele fala da firmeza da verdade. E ele fala do poder do conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, portanto, deixa claro que num cenário que por muitas vezes não é tão bom, não é tão promissor, não é tão bendito, é necessária uma consciência correta da verdade, da palavra de Deus. Em tempo algum, aqui ou fora daqui, nós podemos desprezar uma consciência correta da palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra. E não apenas ter um relacionamento com a palavra, mas junto um relacionamento correto com a palavra de Deus. Isso fica claro no capítulo de número 2. E como eu disse que o capítulo de número 3 não é uma mudança de assunto, não é uma mudança de tema, o apóstolo Paulo continua a sua preocupação neste cenário problemático dos últimos dias com a palavra, com a verdade, com o relacionamento e com a consciência que nós devemos nutrir pela verdade em dias difíceis. Em primeiro lugar, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da impossibilidade de algumas pessoas de chegarem ao conhecimento da verdade. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando de certo tipo de limitação que algumas pessoas, pelo seu comportamento, impõem a si mesmas, que não permite que elas sejam apresentadas à verdade, muito menos conheçam a verdade. Isso fica claro em 2 Timóteo 3, 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que tem muita informação, mas não conhece a verdade. Tem muita gente que tem muitas graduações, mas não conhece a verdade. Tem muita gente, inclusive entre nós, que tem competências teológicas profundas. Conhecem, por exemplo, de cor e salteado, de cabo a rabo, todas as informações da disciplina da teologia sistemática que estuda a Bíblia, chamada bibliologia, mas não conhece profunda e intimamente a verdade. É possível eu ter informações acadêmicas, históricas, técnicas, é possível eu dominar a arte e a técnica de interpretação do texto bíblico sem conhecer a verdade, sem ser mudado pela verdade, sem ser transformado pela verdade, sem ser moldado pela verdade, sem ser conduzido pela verdade da palavra de Deus. Tanto o apóstolo Paulo fala, em primeiro lugar, em 2 Timóteo 3, de certa limitação de algumas pessoas de chegarem ao conhecimento da verdade, muito embora aprendendo muito embora tendo muitas informações.
Em segundo lugar, no capítulo 3, sobre a verdade, o apóstolo Paulo fala dos opositores da verdade. Isso fica claro no versículo de número 8. Olhe lá. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e envergonhadores quanto à prática da fé, reprováveis, moralmente desqualificados na prática da fé. Quem resiste à verdade o faz consciente do que é a verdade. Ninguém resiste à verdade acidentalmente. O apóstolo Paulo está dando exemplo aqui de pessoas que têm um pensamento retorcido, contorcido, adulterado da verdade. Isto faz com que eles decidam ser inimigos da verdade, atrapalhadores do trabalho e da obra da verdade, como Janes e Jambres. Quem foi Janes e Jambres? Culturalmente, porque a Bíblia não diz quais os nomes, Janes e Jambres eram aqueles magos do Egito que, diante da manifestação miraculosa de Moisés, eles resistiram a Moisés fazendo outros milagres. Resistiram, atrapalharam, confundiram, foram obstáculos para o serviço da verdade que Moisés no Egito estava a fazer. Estes são, portanto, aqueles que possuem um conhecimento equivocado da verdade, decidem resistir, decidem tornarem-se obstáculos ao trabalho da verdade. Em terceiro lugar, sobre a verdade, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fala da orientação da verdade. Isso fica claro no versículo de número 10, que nós não lemos. Diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Qual é a doutrina do apóstolo Paulo, senão a palavra de Deus? Qual é a doutrina do apóstolo que Timóteo tem seguido, senão a verdade sagrada? Portanto, o apóstolo Paulo, no versículo de número 10, aponta para a capacidade de orientação que a verdade tem. Não é apenas necessário, meus irmãos, uma consciência correta da verdade. Não é necessário apenas um pensar correto sobre a verdade. É necessário ter uma mente moldada pela verdade e é necessário seguir, ou seja, praticar no chão da vida a verdade. A verdade, portanto, tem esse poder de orientação. Isso fica ainda mais claro do Antigo Testamento, quando na maioria das vezes que o salmista vai exaltar, louvar a verdade, ele de maneira simbólica se põe como um peregrino que está em viagem, que não sabe muito bem dos desafios, dos perigos do caminho, mas a verdade é a luz que alumia o seu caminho, é a água que lhes dá força para caminhar, é a sombra que renova as suas forças, é a orientação para que ele siga no caminho e chegue onde ele pretende chegar. Paulo fala da orientação da verdade. No capítulo de número 3 também, Paulo fala da permanência na verdade. Capítulo de número 3, versículo de número 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Não é necessário apenas ter uma consciência correta, não é necessário apenas seguir por um momento a orientação da verdade. É necessário, nos tempos bons ou ruins, permanecer na verdade.
Permanece naquilo que tu tens aprendido desde a tua meninice. O que é que Timóteo aprende desde pequeno? A palavra de Deus, a verdade. Sempre nós estamos diante do desafio de permanecer ou não na verdade. Nós somos desafiados pelos outros a sair da direção da verdade. Nós somos pressionados por nós mesmos, com a nossa maneira de ver a vida e o mundo, a sair da orientação, da condução da verdade. Nós somos pressionados pelas circunstâncias a sair da direção e da orientação da verdade. Mas que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que, apesar das nossas fraquezas e tentações para correr e determinar um novo rumo das nossas vidas, permaneçamos na orientação da verdade, da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também fala no capítulo de número 3 do propósito da verdade. Versículo de número 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, a verdade, a palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para o quê? A salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Qual é o propósito da verdade? O propósito maior, o clímax do propósito da verdade é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo apresenta o propósito da verdade. E em último lugar, meus irmãos, isso aqui é o texto áureo da inspiração da palavra de Deus. Capítulo 3, versículo de número 16. Paulo fala da natureza da verdade. Toda a escritura divinamente inspirada. A verdade não é fruto da mente humana. A verdade é fruto da mente eterna de Deus. Inspiração, no grego, diz respeito ao ar que sai de dentro. A palavra de Deus, em outras palavras, saiu de dentro de Deus. A natureza da palavra de Deus é que ela é totalmente inspirada por Deus. E por causa disso, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Percebam, portanto, meus queridos irmãos, que no capítulo 2, Paulo fala abundantemente sobre a verdade. Capítulo de número 3, Paulo fala abundantemente sobre a verdade. Num cenário caótico, é necessário que nós tenhamos informações e uma consciência da verdade. Qual é a tábua de salvação da igreja em meio a uma crise moral, como nós estamos a cada dia nos afundando? A verdade, palavra de Deus. Qual é a tábua de salvação moral do cristão no meio de um mundo virado às avessas moralmente? Palavra de Deus. Qual é a razão da conquista, da permanência, do avanço da igreja, mesmo quando se apresentam diante dela opositores da obra da verdade? A palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, no meio desse horizonte, essa previsão do tempo de Paulo extremamente problemática, nós precisamos estar revestidos e escondidos na verdade. Quando no inverno se tem a previsão do tempo e o jornalista ou a jornalista responsável pela previsão emite sinal de alerta, o sinal de alerta sempre vem acompanhado de cuidados. Não saia de casa de tal hora a tal hora, evite sair com o seu carro, evite pegar
transporte coletivo. Se a sua casa está perto de uma barreira, saia, vá para a casa de algum familiar. Existe um lugar que é seguro, onde a água não chega, onde coisa do tipo ou acontecimentos naturais não atingem. No meio de uma previsão do tempo ruim é necessário cuidado. A previsão do tempo espiritual e moral não é boa, segundo o apóstolo Paulo. Nós devemos, portanto, estar guardados. Qual é a nossa segurança? A palavra de Deus, a verdade. Quantos podem glorificar a Deus? Porque nós estamos escudados, protegidos pela verdade. Aleluia! A minha proteção é a verdade. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu não temo a previsão do tempo ruim. Eu não temo a previsão do tempo ruim. O que foi? Não estão me ouvindo? Diga assim: eu não temo a previsão do tempo ruim, porque eu estou guardado na verdade. Aleluia! Eu estou guardado na verdade. A minha segurança e o meu escudo é a verdade. Glória a Deus! E quais são as características da previsão do tempo? As características da previsão do tempo são as piores possíveis. Elas atingem as vidas de maneira total. Há problemas em relação a nós mesmos. Há problemas em relação ao nosso relacionamento com Deus. Há problema em relação ao nosso próximo. No versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai explicar as características desse tempo ruim, desta previsão difícil, cruel. E a primeira característica dessa previsão ruim, deste tempo difícil, cruel, diz respeito à abundância de pecados em relação a nós mesmos. Se não, vejamos o versículo de número 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Egoísmo é um pecado que eu cometo em relação a mim mesmo. Haverá também homens avarentos. Isso é um pecado que eu cometo em relação a mim mesmo. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus e do que a mim mesmo e do que qualquer outra pessoa. A avareza, amor ao dinheiro acima de todas as outras coisas. O apóstolo Paulo também fala de homens arrogantes, presunçosos e soberbos. O apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte: a previsão do tempo ruim é marcada por gente que não sabe se relacionar consigo mesmo. E o relacionamento correto consigo mesmo se manifesta em comportamentos pecaminosos. Quais? Egoísmo, amor ao dinheiro acima de qualquer coisa, arrogância e soberba. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos. Qual é a segunda característica desse tempo ruim? Pecados em relação ao próximo. Versículo de número 3. Haverá homens sem afeto natural. Sabe o que é sem afeto natural? Mais próximo do texto original, significa sem amor familiar. Você já conhece ou conheceu alguém que não tem amor pela sua família? E faz absurdos que alguém diz assim: ele não pensou nem nos filhos, ele não pensou nem na esposa, ele não viu dele chorando de tantos anos. Como é que ele é capaz de abandonar? Como é que ela é capaz de fazer isso? Como é que ele é capaz de deixar um menino, uma menina de 2, 5 anos chorando? Essa é uma das características da previsão do tempo ruim e cruel do apóstolo Paulo. Sem afeto natural, sem amor
pela sua própria família. É um pecado em relação ao próximo. Segunda característica desse tempo ruim em relação ao próximo, sem disposição para o perdão, versículo de número 3, irreconciliáveis. Você já conheceu alguém, que alguém, por alguma razão, discutiu, fez alguma coisa ruim para ele, mas ele morre a dizer: eu não perdoo. Ele arruma razões para aumentar a sua decisão de ser irreconciliável. A mãe conversa com ele, ele não muda de ideia. A esposa conversa com ele, ele não muda de ideia. Os filhos conversam com ele, ele não muda de ideia. O pastor conversa com ele, ele não muda de ideia. Tem gente que esfrega a Bíblia na cara dele, ele não muda de ideia. Ele é uma pessoa irreconciliável. Não sabe o que é perdoar. Não sabe o que é dar o braço a torcer. Pedir perdão é perder um pedaço dele. Pedir perdão é perder a masculinidade. Pedir o perdão para algumas mulheres é diminuir-se como um tapete no chão. Por isso, dê sangue na canela, mas eu não perdoo, porque meu nome é fulano de tal e meu nome é fulana de tal. Isso é uma característica do tempo ruim que o apóstolo Paulo previu. Isso é um pecado em relação às pessoas. Outro pecado em relação às pessoas que o apóstolo Paulo caracteriza nesse tempo ruim é inventores de mentira contra os outros. Versículo de número 3, caluniadores. O que é caluniador? É inventor de mentira contra os outros para ver o circo pegando fogo. Sabe como significa a palavra caluniador no grego original? Diabolos. Caluniador é o nome do diabo. E quem se dispõe a inventar mentira dos outros e a semear contenda, dizer: eu ouvi alguém dizer, ele falou assim de você. Se eu fosse você, eu não aceitava. Estou dizendo porque eu sou o teu amigo. E daqui a pouco o amigo está brigando com outro. Daqui a pouco a igreja está brigando com todo mundo. Ele está fazendo o serviço da calúnia, o serviço do diabo. Você conhece alguém assim? Que inventa a mentira dos outros só para ver o circo pegando fogo? Pois bem, ele é um obreiro do diabo e faz parte da previsão do tempo ruim do apóstolo Paulo. É um pecado contra o próximo. Outro pecado contra o próximo é traição. Versículo de número 3, sem amor à família, indispostos para o perdão, inventores de mentira, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Versículo 4, traidores. Aqueles que não valorizam a lealdade de uma amizade. Os traiçoeiros. Aqueles que ouvem o desabafo do amigo, que ouvem o dilema do amigo e compartilham a dor, o dilema, a vergonha, o segredo do amigo com outros. Isso é um pecado contra o próximo. Isso é traição. Essa traição aqui não é traição conjugal. Essa traição aqui é traição de amigo. Traiçoeiros, desleais, homens que por muita facilidade entregam os outros para o seu benefício próprio. É meu amigo, mas vale eu do que ele. Traíra, traidor, traiçoeiro, desleal. Nesse tempo ruim previsto pelo apóstolo Paulo, tem muito traíra. Não é fácil para servir a Deus. Os tempos são cruéis, trabalhosos. E em último lugar, nesse tempo previsto pelo apóstolo Paulo, tem homens que não gostam de boas amizades. Versículo de número 4. Melhor, versículo de número 3. Sem afeto natural, sem amor à família, irreconciliáveis, indispostos para o perdão, caluniadores, que inventam mentira dos outros, incontinentes, incontroláveis, cruéis, sem amor para com os bons.
que não gostam de amizade boa, que não gostam de andar com gente, como nós dizemos, que presta, que não gosta de ser amigo de gente aprovada na sociedade. Você conhece alguém que tem prazer de andar com quem não presta, que tem prazer de estabelecer relacionamento com quem não presta? É uma característica dessa previsão. Tem gente que tem alergia à amizade com gente boa. Tem gente que tem alergia à amizade com gente que presta. Você nunca vai ver ele junto com alguém que presta. Você nunca vai ver ele tendo relacionamento com gente boa, bom caráter, boa conduta, boa família. Sempre se enrola, se envolve, se relaciona com gente que não presta. Mas é uma característica desta previsão do tempo do apóstolo Paulo. Sem amor para com os bons. Outras versões dizem assim, que não gostam de ter relacionamento nem amizade com gente boa. Nesse cenário é fácil servir a Deus? Nesse cenário é tranquilo servir a Deus? Nesse cenário é fácil, muito mamão com açúcar, servir a Deus? Não, senhores. Os tempos são difíceis, cruéis, trabalhosos. É difícil servir a Deus nesse tempo previsto pelo apóstolo Paulo, mas a nossa esperança está na verdade. Preservamos a nossa fé, ficamos no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, por conta do poder da verdade. Se nós não nos escondermos no poder da verdade, os nossos adversários nesse tempo cruel são capazes de atrapalhar a nossa fé. Mas a nossa esperança está na palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala dos pecados desse tempo ruim em relação a Deus. Como os homens se comportam nesse tempo ruim em relação a Deus? Primeiro, eles são blasfemos. Versículo de número 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemos. Aqueles que, de maneira consciente, decidem se comportar de maneira irreverente, rebelde contra Deus. Tem prazer de ser contra tudo o que é sagrado. Tem prazer de manifestar opinião contrária a tudo o que é divino. Tem prazer de denegrir, desconstruir, afetar a imagem de tudo que é da igreja, que é de Deus, que é santo, que é fé. São blasfemos. Nesses últimos dias, nesses últimos anos, eles estão se multiplicando, e nesses próximos anos no Brasil, eles se multiplicarão muito. Vai ser muito difícil servir a Deus, mas nossa esperança está na verdade. Glória a Deus. Qual é outro pecado em relação a Deus? Ingratos. Aqueles que não têm a capacidade de agradecer. Qual é outro pecado em relação a Deus? Amigos dos prazeres. Versículo de número 4 do capítulo de número 3. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E em último lugar, indecentes, profanos. No versículo de número 2. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. O apóstolo Paulo parece que esgota a lista de pecado. O apóstolo Paulo parece que esgota a lista de perfil de pessoas ruins que vão marcar um tempo ruim, que é difícil servir a Deus. Todas as obras ruins estão aqui. Todos os perfis ruins estão assinalados aqui. Do versículo de número 2 até o versículo de número 4. Todo o perfil do que é ruim está aqui, em relação a eles mesmos, em relação à sua família, aos próximos, e em relação a Deus. Mas o interessante, meus irmãos, que apesar de nós termos uma lista completa, total de gente ruim, porque resistem à verdade, o apóstolo Paulo nos dá uma esperança no versículo de número 16 do capítulo 3, no versículo de número 17.
Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se nós temos uma lista no capítulo 3, no início, de todas as más obras, aqui no versículo de número 16 e 17, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, no meio desse tempo a palavra de Deus é poderosa para te ensinar tudo o que é bom. Acabei de falar de tudo o que é mal, mas aqui vai te ensinar tudo o que é bom. Ela é poderosa para ensinar e torná-los capazes de serem competentes para fazer toda a boa obra. Glória a Deus! Se do lado nós temos uma multidão que é poderosa para fazer todas as mais obras, do lado daqui, pela fé na palavra e sob a graça de Deus, nós podemos ser capacitados para fazer toda boa obra. Glória a Deus! Por quê? Por nossa força? Não. Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa para ensinar. Versículo de número 16. A palavra de Deus é poderosa para repreender, redarguir. Versículo de número 16. A palavra é poderosa para corrigir. Versículo de número 16. A palavra é poderosa para instruir no que é correto. Versículo de número 16. Como é que nós vamos viver nesse tempo? Pela palavra. Como é que nós vamos estar seguros nesse tempo? Pela palavra. Como é que nós venceremos nesse tempo? Pela palavra. Como é que nós estaremos permanentes, estabelecidos nesse tempo previsto pelo apóstolo Paulo? Pela palavra de Deus, que é poderosamente inspirada. Aleluia! Então, meus irmãos, a previsão do tempo não é boa, diz o jornalista apóstolo Paulo, mas a nossa confiança está na palavra. Pode desmoronar, pode cair, pode alagar, pode virar tudo, mas nós vamos estar seguros na palavra. A casa vai cair, a rua vai ser cortada, a ponte vai ser inundada, estradas serão obstruídas, não vai parar de chover no mundo espiritual, vai ser difícil? Vai, mas a nossa casa estará firme na palavra de Deus. Aleluia! Tempo difícil, tempo cruel, tempo marcado pela dificuldade para servir a Cristo, mas não impossível pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus! Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero que você saia, que vocês saiam daqui reconhecendo que não é fácil, reconhecendo que sozinhos vocês não conseguem, mas adicionado a esta realidade, com a crença de que a palavra de Deus é poderosa e que ela sim vai ser a nossa razão de sobrevivência nesse tempo difícil. Aleluia!